Você já pensou em ser jogador de videogame profissional? No programa de hoje vamos falar sobre essa profissão com os treinadores do time de LOL da Uniso, o Lucas Cocós e o Gustavo Aurier. Você sabia que a Uniso é a única universidade Sorocaba que possui o edital do vestibular em Libras? Eu sou o Fernando Negrão Duarte e está começando o Uniso Comunidade. A indústria dos videogames teve um faturamento recorde de 134 bilhões de dólares no mundo em 2018. Não é à toa que cada vez mais se ouve falar em ser jogador profissional dos e-esportes ou esportes eletrônicos. No ano passado, a Uniso abriu inscrições para montar um time de League of Legends, que vem se destacando nos campeonatos disputados. Para entender sobre esse assunto, vamos conversar agora com os treinadores da equipe, o Lucas Cocós e o Gustavo Aurier. Como é que é a rotina desses campeonatos e quantos campeonatos vocês participaram já até agora? Vou jogar a pergunta para vocês dois, vocês podem dividir aí. Atualmente a gente participou de 2 campeonatos oficiais, né? Alguns campeonatos mais amadores para a gente ver que nível que eles estão, como que eles estão jogando, né? Vários campeonatos a gente conseguiu vencer, né? E os campeonatos oficiais a gente teve resultados acima do esperado, né? No Campeonato Paulista, a gente ficou entre o top 10, né? Estadual. Isso daí é uma conquista para um time que tem 1 mês e meio de treinamento. A gente acabou só esbarrando no melhor time do país, que no começo do ano estava jogando na China, mas mesmo assim a gente conseguiu dar bastante trabalho para eles. E isso daí dá bastante esperança de que alguns meses a gente vai estar jogando de igual para igual com os melhores times do país. Gustavo, agora como é que é montar um time de jogadores de game? Porque nós temos aí um curso específico de graduação em games. Agora, não são só desse curso para que são selecionados jogadores. Como é que foi feito esse critério? Então, nosso time é composto por 8 jogadores, todos de cursos diferentes entre si. Cada jogador tem uma singularidade diferente, cada um tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, e a gente tentou, através de 3 etapas durante a seleção, fazer um mix de todas essas qualidades dos jogadores, as potencialidades deles, e conseguir esse resultado de chamar 8 jogadores que conseguiram já demonstrar que existia uma sinergia entre si, que seria, por exemplo, eles conseguem executar um trabalho em equipe muito bem feito, ainda mais com a ajuda de treinamentos nossos. E, aos poucos, com essa singularidade de cada um, o time está se encaixando, está mostrando mais potencialidades do que a gente esperava. A gente está trabalhando também em cima de algumas dificuldades que estão aparecendo. E a nossa equipe ela vai meio que se desenvolvendo conforme vão surgindo as dificuldades. Como a gente é um time muito recente, ainda essas dificuldades estão surgindo bastante e a gente trabalha sempre em cima delas para contorná-las e potencializar a nossa equipe. Agora, Lucas, como é que faz para conciliar o cotidiano da sala de aula dos estudantes, são todos universitários, com treinamento? Como é que de repente a gente não faz com que eles se dediquem só ao estudo e nem só ao treinamento, senão uma moçada se empolga em querer só jogar videogame ou, olha, hoje não dá para eu treinar porque eu tenho trabalho para poder fazer, eu tenho prova que eu vou estudar. Como é que está para conciliar esse cotidiano? A gente leva o treinamento de esporte eletrônico, a profissão de cyberatleta que está sendo chamada lá no Congresso, né, de uma forma bem profissional mesmo, né? Então a gente leva bem a sério a questão da rotina. A rotina ela tem que respeitar as demandas do aluno também, porque a gente sempre fala para eles o seguinte: vocês a partir do momento que estão aqui dentro, vocês se tornam uma certa referência, né? Então um aluno que não é um bom aluno, né, dificilmente consegue se manter dentro da equipe, porque a gente cobra isso, a gente cobra que ele seja um exemplo de ética, de respeito,
de trabalho em equipe, de amorosidade com o próximo, né? Essas questões são sempre levadas a eles e eles têm que respeitar esse tipo de estatuto, né? Porque eles estão sendo vistos, eles estão em nome da faculdade. Eles vão para São Paulo, por exemplo, eles vão estar com a camiseta da Uniso, né? E a Uniso tem essa característica de ser muito respeitadora, né? Então a gente cobra isso dos nossos atletas. E a gente tem que também entender que o nosso treinamento ele tem que contemplar várias demandas, né? Tem aluno que estuda de manhã, tem aluno que estuda de noite, tem aluno que está numa parte mais avançada do curso, tem outros que estão no começo. Então, cada um tem uma demanda, né? Então, a gente monta os treinamentos para que a gente consiga não atrapalhar a vida deles e eles consigam ter um maior desempenho possível, como uma profissão de verdade. Agora, quantas horas em média estão treinando por dia? Por dia, a gente, em média, de 4 a 5 horas. Dentro média. Hoje do nosso próprio Game Lab? Dentro do Game Lab a gente separa, em semana de campeonato a gente faz 3 vezes por semana, né? Mas via de regra a gente deixa 2 vezes por semana de treinamento, para que eles tenham tempo de estudar, de trabalhar, se for algum caso que alguns dos nossos atletas têm, né? E acaba assim que a gente separando em tempo. Dentro do laboratório, atualmente, eles estão treinando em torno de 8 a 10 horas por semana. Nós temos uma dúvida da moçada que está acompanhando o nosso programa. Vamos ouvir aí essa dúvida do nosso Povo Fala. Vamos lá. A minha pergunta é, como que surgiu essa história de LoL como profissão? De onde surgiu isso? Como surgiu isso? Essa é a minha pergunta. Vamos colocar aí, começar pelo Gustavo, depois a gente vai para o Lucas. Então, o LoL não é o primeiro esporte eletrônico a ter essa questão de profissionalização, essa questão de times, de salários, de premiações. Existiram esportes eletrônicos antecessores a ele. O LoL talvez seja um dos maiores auges hoje em dia dessa profissionalização, junto com alguns outros jogos como o Counter-Strike, o Dota, o Fortnite hoje em dia está vindo muito forte. Mas assim, começou tudo como os esportes tradicionais mesmo. Começou sempre com uma brincadeira, depois o negócio foi tomando proporções maiores, foi criando uma fanbase muito grande, muitas pessoas jogando, muitas pessoas querendo assistir outras pessoas jogando. E com isso daí meio que foi desenvolvendo essa indústria de entretenimento baseado nesses jogos e nas pessoas assistindo eles. Porque aí começaram a chegar também os patrocínios, surgiram as primeiras equipes, e com isso daí a profissionalização em si mesmo, com salários fixos, pagamentos baseados em torneios e dependendo de qual for o país, qual equipe, tem suas próprias políticas, mas começou desde muito tempo atrás, assim, com outros jogos, mas hoje em dia a gente está vivenciando o auge dele. Agora, Lucas, quando que pode chegar a ganhar hoje um atleta hoje de game? No Brasil, a média do salário está em torno do profissional em si, né? A gente tem que separar disso aí. Quem está na elite do League of Legends em específico, que tem umas suas alterações de modalidade por modalidade, que é em torno de 120 atletas separados em 8 equipes, né? Em torno disso. Eles recebem em média R$11 mil por mês, tá? Então, dependendo do tamanho da equipe, funciona assim como o futebol. O jogador de um time da Série C vai receber menos do que uma Série B e menos de uma Série A, né? Depende do time que você está e qual é o seu rendimento, né? Então, é baseado nisso. Pois não, Gustavo. Também ainda tem a questão do valor agregado da figura pública que é o jogador. Tem jogadores que têm uma fanbase mais fãs, então vai ser mais interessante para algumas equipes fazer um merchandising em cima dele, então isso daí pode agregar também nos salários deles. Que acaba sendo igual no futebol, que acaba se tornando muito importante ter aquele atleta, por mais que ele não esteja num rendimento muito bom, pela visibilidade que a equipe vai ter. E aí pode chegar quanto no exterior? Hoje o cara ganha quanto? Já vocês têm números hoje? Sim, o melhor jogador da história do League of Legends, ele chegou a tirar quase $5 milhões no ano, né? Então, ele recebe um salário bem avançado, né? Tem jogadores aqui no Brasil que tiram de 40 a 50 mil reais, que são aqueles fora de série, que tem uma fanbase muito alta, né? Eles fazem um vídeo na internet, você pode ter certeza que eles vão bater milhões de visualizações, né?
Então, o valor agregado, como ele disse, acaba sendo bem mais alto do que os outros atletas em si. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Apesar de ter sido erradicado no Brasil desde 2016, o sarampo está rondando nossa sociedade novamente. Por isso é importante ficar atento aos sintomas da doença. Febre alta acima de 38,5 graus, dor de cabeça, manchas vermelhas que surgem primeiro no rosto e atrás das orelhas e em seguida se espalham pelo corpo, tosse, coriza e conjuntivite. O sarampo é uma doença infecciosa. Se você tiver estes sintomas, procure um médico imediatamente. Uma campanha da Câmara Municipal de Sorocaba. Compartilhe essa ideia. Compartilhe cidadania. Estamos de volta com o Niso Comunidade, falando hoje sobre jogar League of Legends profissional com os treinadores do time de LoL da Uniso, o Lucas Cocozzi e o Gustavo Aurier. Gostaria também de vocês também com relação se tem problemas físicos e se precisa ter aí eventualmente um aquecimento, se de repente precisa se preocupar com postura, posição de mão, não dá um ler de repente nos jogadores. Como é que você que também tem algum conhecimento na área de saúde, Lucas, como é que de repente tem que fazer algum exercício antes, como é que é? A gente se preocupa muito com a integridade física dos nossos atletas. O esporte eletrônico a gente acha que é um esporte que não causa dano ao corpo, mas assim como qualquer outro esporte tem seus acidentes, né? A LER é um deles, que seria o movimento repetitivo, né? Para isso a gente tem que fazer um trabalho de alongamento, um trabalho, a gente tem que sempre estar junto com o pessoal de educação física e com o pessoal da terapia ocupacional. Por quê? Porque a gente tem que sempre deixar a musculatura deles bem preparada e sem falar que se a gente aguça a musculatura, eles ficam mais velozes nas suas movimentações, mais precisos, né? Tudo isso está dentro dessa preparação. A gente tem que ter um preparo físico. Por quê? Imagine só uma pessoa que trabalha 8, 10 horas no escritório, em uma cadeira, futuramente ele vai sentir dores, né? A gente tem que evitar isso também. Por isso que a gente, no nosso laboratório, a gente comprou a melhor cadeira do mercado, que vai evitar que isso aconteça, né? Lógico que a gente não pode falar assim, nunca vai ter, né? Porque você sabe, a gente tem exemplos no esporte tradicional que por mais que de preparo que ele tenha, um acidente no corpo dele acaba acontecendo e a carreira dele acaba indo para um outro lado, né? Do que ele esperava antes do acidente. Então a gente tem que ter esse preparo, esse cuidado, né, para que nossos atletas sempre tenham o mesmo rendimento. Porque uma dor na mão, ele vai ter um rendimento abaixo do esperado. Agora, Gustavo, como é que foi, de repente, na sua casa, seu relacionamento com seus pais, de repente, você falar, olha, eu vou ser jogador de videogame e agora você está num outro ponto que você é técnico de videogame. Alguém não falar para você, menino, pare com isso e vai estudar. Como é que foi? É o tempo inteiro, na verdade, porque é um tabu. É assim, a geração dos nossos pais ainda não está familiarizada com esse universo de videogames. Eles não têm noção da proporção que isso daí tem hoje em dia. É uma indústria muito grande que vem crescendo a cada ano mais. E, assim, em casa deve ser igual a de todo mundo que joga videogames. Os pais querendo sempre evitar que a gente fique muito tempo naquele jogo, pensando sempre no nosso bem-estar do futuro, pensando nos nossos estudos. E assim, para mim sempre foi uma dualidade, eu sempre tive que conciliar alguma coisa junto com essa questão dos esportes eletrônicos. Então nunca consegui exatamente dedicar 100% do meu tempo. Que também é basicamente assim que acontece com todos os atletas hoje em dia dos esportes profissionais. Que assim, começam quebrando esses tabus com os próprios pais, com as famílias, às vezes com ou sem suporte. E depois que eles chegam num patamar mais alto, talvez as famílias deles começam a botar mais credibilidade no que eles estão fazendo. E assim, agora em si, com a oportunidade que a Uniso está dando para a gente, talvez
não só para mim, mas para todos os atletas que estão na equipe agora, a gente consiga mudar a mentalidade não só dos nossos pais, mas também de muita gente que assiste a gente, que vê que nosso jogo não é só uma brincadeira também, tem como levar para um lado mais sério, tem como levar para um lado mais profissional e, se tudo der certo, tomar um futuro a partir disso. Você estudou em Torredão nisso? Eu fiz a colação de grau semana passada, inclusive, no curso de Arquitetura e Urbanismo aqui na Uniso. Muito bem, e aí já seguiu como técnico do time? Sim. Muito bem. Vai seguir para arquitetura ou vai ficar só como técnico? Ainda não sei, vamos deixar a Stavouria do futuro decidir. Muito bem. Tem mais uma pergunta do nosso público, vamos acompanhar. Eu gostaria de saber como é que acontece os torneios de LoL. Os torneios de LoL, né, eles têm diversos formatos, depende da organização, né? Vão ter uns que vão ser em formato de mata-mata, em formato de pontos corridos, assim como é nos esportes tradicionais. Tem alguns formatos um pouco mais diferentes, que é o formato suíço, por exemplo, que daí são jogos simultâneos com que as pessoas se enfrentam simultaneamente, depois quem venceu enfrenta quem venceu e quem perdeu enfrenta quem perdeu. E assim por diante. A intenção é encontrar a melhor equipe dentro do torneio. Então, independente do formato, tem formatos que são mais cansativos, formatos que preservam mais a saúde do atleta, né? Mas via de regra todos os torneios ou trabalham com mata-mata ou com pontos corridos, assim por dizer. Hoje em dia o League of Legends, na verdade, ele trabalha com um sistema de liga fechada, ou seja, eles têm como se fosse um campeonato brasileiro de futebol e só os times que estão, só tem esse campeonato oficial acontecendo lá e vários amadores ao redor dele. E tem também a vertente universitária dele, que também é organizada pela própria empresa desenvolvedora do jogo. Então, para você chegar nesses níveis mais altos, você precisa começar desde o início e ganhando qualificatórias, jogando nessa liga fechada pela produtora do próprio jogo. Agora, quais as principais dicas para que vocês dão para quem quer jogar profissionalmente? O que precisa fazer? É dedicação, é empenho, é disponibilidade, ter paciência, começar desde cedo ou, de repente, você pegar um game que você se interessa mais? Tem dicas, orientações que vocês podem começar para quem percebe, de repente, que isso pode dar dinheiro, isso pode dar futuro? O que a gente podia ouvir lá atrás dos nossos pais para com isso, que isso não dá futuro? Uhum. Sim, dá futuro, né? Tudo que a gente se dedica, né, e tenta de verdade, né, com o nosso coração, propriamente dito, a gente tem a chance de conquistar, né? Eu posso usar o exemplo do futebol, que acho que fica mais palatável, né? Um atleta, ele vai começar sempre cedo, né? Ele vai começar numa escola de futebol, né? Vai começar numa escola de basquete e assim por diante, né? E ali dentro ele vai se destacando ou não, né? Mas a experiência de estar lá leva essa pessoa a ter um futuro melhor, né? O esporte em si, ele ajuda a pessoa a entender a vida do outro, né? A respeitar o outro, né? E se por um acaso esse atleta tiver potencialidades, né? Treinar bastante, tal, ele vai acabar conquistando alguma coisa. Mas o pessoal acha que é só jogar. E não é bem assim. Se você quer ter alguma rotina de treinamento, então você tem que entender que seu corpo ele precisa se alimentar bem, você precisa fazer exercício, né? Você precisa ter uma boa relação com a sua família para ela entender que isso é importante para você naquele momento. Então, quando você fala de família, você lembra de escola, você lembra de um monte de coisas que você tem que ficar associando a isso para que a sua rotina seja saudável, para que você possa tentar chegar a algum ponto aí, né? Então, eu sempre recomendo o seguinte, que você se dedique ao game assim como você se dedica à sua vida, né? Então, você separe seu tempo com parcimônia. Então, jogue um determinado tempo, mas jogue bem. Mas use a parte do seu tempo para você estudar, para você se alimentar bem, para você descansar bem. Não fique numa rotina de jogatina, porque isso não leva a nada. Você está apenas jogando. Treinar é diferente. Não é chegar em casa, então, Gustavo, e bater a porta do quarto, trancar por dentro e não conversar com os pais, não ter relacionamento nenhum com os amigos, que vai te fazer ser um jogador top. Não, é saber balancear tudo, na verdade. Mas na parte mais técnica, sim, eu acho que o ponto principal seria você realmente gostar daquele jogo. Porque o jogo que você vai estar se dedicando, você vai ter muitos pontos negativos, você vai ter muitas fases ruins, e você tem que saber lidar com isso daí.
Além disso, daí você também ser muito autocrítico e sempre querer melhorar. Acho que esses são os pontos chaves da parte técnica para você se aprimorar e chegar num nível alto de jogabilidade. Bom, quero agradecer ao Gustavo Urier, também ao Lucas Cocozzi. Sucesso para vocês. Utilizem desse canal, que é o Niso Comunidade, Rádio e TV, para que a gente possa mostrar aí o sucesso dos nossos atletas e, consequentemente, estaremos na torcida. Tem uma camiseta, não tem? Tem sim. E é o uniforme do time, né? Eu vou mostrar aqui para o pessoal ver que a gente está bem profissionalizado já. Então, essa é a camiseta que eles usam nos campeonatos, é isso? É isso mesmo. Tá. A gente montou essa daqui, né? Visando reconhecer a importância da Uniso, né? Então a gente traz a Siriema como mascote, que é a nossa mascote há anos, né? E agora ela entra no peito do lado esquerdo para a gente sempre estar protegido por ela. Tá certo, legal. Então tá aí. Então, obrigado pela presença de vocês, sucesso. E aí a gente vai agora para uma reportagem que a Cauane fez, que é a nossa aluna de jornalismo, dando dicas, orientações e mostrando problemas de posturas, já que nós falamos aí da LER aqui na nossa matéria. Vamos assistir. A má postura pode provocar grandes problemas em nossa coluna, principalmente para aqueles que passam o dia trabalhando sentado. No ambiente de trabalho, pode provocar problemas nas costas e articulações, que vão se agravando com o tempo. O coordenador do curso de Educação Física, Wagner Marcelino, nos explica mais sobre o assunto. Quando você permanece muito tempo sentado, no seu dia a dia profissional, ou até mesmo no seu momento de descontração, né, assistindo algum programa de televisão e tudo mais, a tendência é o quê? É que você fique mais confortável, relaxado. Essa é a palavra. O Ministério da Saúde revela que 27 milhões de pessoas no Brasil sofrem com dores na coluna, sendo que 9% são jovens. Na maioria dos casos, a dor está relacionada à má postura e uma das principais causas é o uso excessivo da tecnologia, como celulares e computadores. Pensando na comodidade dos alunos de jogos digitais, a Uniso comprou cadeiras especiais para gamers, já que grande parte dos trabalhos deles são desenvolvidos na frente de um computador, explica o treinador da equipe de LOL, Lucas Cocozzi. Com o uso mais abusivo da tecnologia, com a intervenção da tecnologia na vida humana, surgiu pessoas que começaram a pensar o que poderia dar bem-estar para essas pessoas. Uma delas são essas cadeiras gamers que a gente chama, né? Há muitas profissões hoje envolvidas com jogos eletrônicos, né? E as pessoas ficam de 8 a 10 horas sentadas na frente do computador. Então, engenheiros, né, acabaram pensando em uma tecnologia que, acabasse evitando os danos que o uso contínuo da tecnologia pode causar ao corpo, né? Em média, uma pessoa passa 8 horas na cadeira do escritório e outras com a coluna curvada olhando para o celular. Mas será que existe um tipo certo de cadeira para que possamos trabalhar? Sim, normalmente você tem todas as cadeiras com uma preocupação de apoio na sua sustentação pélvica, né, onde fica o nosso quadril, ou popularmente conhecido como a bacia, né, nossa famosa bacia, ali naquela parte da cintura pélvica. E preocupação também com a coluna cervical, né, que é a região posterior aqui do pescoço, né. Você pode observar que hoje algumas cadeiras já vêm até com esse encosto, né, saliente, para você manter uma postura mais adequada e você manter uma situação mais confortável com a coluna cervical. O que acontece? Muitas cadeiras não têm esse apoio cervical, né? Trabalham mais no aspecto convencional. Então, de repente, você que está querendo comprar uma cadeira para usar no seu dia a dia, na sua casa, ou até mesmo no seu escritório, tudo, é importante se atentar a esse apoio cervical. Esta foi a reportagem da aluna de jornalismo Cauane Piedra. Setembro é o mês da visibilidade da comunidade surda brasileira, fortalecendo campanhas de conscientização e projetos de inclusão. Você sabia que a Uniso é a única universidade de Sorocaba que oferece o edital em Libras? Vamos saber mais sobre isso na reportagem de Vivian Ellen. Segundo os dados do IBGE do ano passado, existem 2 milhões de pessoas surdas no Brasil. Em São Paulo, 120 mil. Muitas dessas pessoas tentam levar uma vida normal, mas algumas situações acabam dificultando isso. Essa intérprete educacional explica as dificuldades que a pessoa surda tem para se inserir na sociedade. Se você imaginar que você tem alguma dificuldade de aprender um idioma que seja de um país estrangeiro, que não seja o seu país de origem, não é fácil fazer isso. Mas imagine fazer isso sem você nunca ter ouvido o som da voz humana
ou ouvir muito pouco alguns determinados sons, né? Então, a pessoa tem primordialmente essa questão comunicacional, e aí advém as outras. Aí você tem questões familiares, questões de mercado de trabalho, de educação. A alfabetização da pessoa com surdez, principalmente surdez profunda, não é um ato fácil, porque ela tem que dominar, ou tentar dominar, pelo menos na escrita, esse idioma que ela não está escutando, né? Então, a partir da questão comunicacional, a gente tem outras questões. Visando ajudar os que necessitam, a Uniso criou um edital para que os deficientes auditivos possam ser integrados ao ambiente universitário sem dificuldades. Se não tivéssemos esse material em Libras na tela, o surdo obrigatoriamente teria que fazer a leitura desse edital. Imagine você aprender um idioma que você não escuta. Então, há uma dificuldade aí já de alfabetização. Essa pessoa tem uma dificuldade em relação ao domínio da língua portuguesa no nosso país. E, por causa disso, ele ter esse edital em seu próprio idioma é o que dá acessibilidade a ele, nesse caso. A Uniso é a primeira e única universidade da região a ter um edital de vestibular em Libras. Quando o aluno ele já pisa na Uniso para fazer o vestibular, a inscrição no vestibular, para essa inscrição já existe uma marcação que ele pode fazer dizendo que ele tem alguma deficiência. Então, se essa pessoa coloca lá surdez, nós lá na Unidiversidade, no setor que existe aqui na Uniso, justamente para atender esses alunos, nós fazemos o contato com ele e perguntamos se ele necessita do intérprete de língua de sinais. Não significa que porque a pessoa é surda, ela vá necessitar de um intérprete. Então, na verdade, a solicitação vem a partir dela. Se ela diz quero, então a gente disponibiliza já esse intérprete no vestibular e depois a Unidiversidade faz o acompanhamento desse aluno. O Uniso Comunidade fica por aqui. Nos siga nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Até lá!